Dali, meus brothers, vamos comprar mais uma, como sempre, direto e reto. Eu sou o Maurício Guartelar, já tive que ajustar minha exposição ó, por uma variação de sol aqui, mas vamos pro ponto, sempre direto e reto. E hoje eu vou falar o seguinte para vocês, cara. Como que o modo de medição que você escolhe na tua câmera aí vai estar afetando diretamente na tua fotografia? Primeiro, para a gente começar, eu vou explicar para você, afinal de contas, o que o modo de medição e o que ele interfere na nossa fotografia de fato. Então, às vezes você já fez uma foto que ficou muito clara, muito estourada, mesmo você fazendo isso de forma manual, né? Mesmo você fotometrando e tudo certinho, achando que tá muito certo, mas às vezes o problema tá o seguinte, cara, não na tua forma de medir a luz, mas na forma como a sua câmera está medindo, aonde ela está medindo a luz. O modo de medição que você está utilizando aí está certo? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar os três principais, que são eles: o modo matriz, né? O modo ponderado ao centro. Eu já vou explicar aqui, ó, logo no vídeo. O modo matriz, ó, ele vai medir em toda a telinha aqui, tá vendo? Ó? Em todos os espaços, ó, ele está utilizando a medição matriz, ou seja, ele utiliza todo esse espaço aqui, ó, para me dizer qual que de fato seria a exposição adequada, para ele me mostrar aí as informações. O central ponderado seria isso aqui, ó, tem um centro aqui, ó, no meio do meu vídeo, no meio da minha foto, que é onde exatamente a câmera está medindo a luz. Então, só por isso você já começa a sacar como ela influencia diretamente na nossa exposição. E ainda tem o central, o pontual, que é o quê? Exatamente, é um pontinho no centro, ó, um pontinho bem pontinho, ó, pequenininho aqui, ó, redondinho, ó. Ó, galera, então esse aqui é o modo multi, né? É o matriz, o primeiro que eu falei para você. Vai ter na tua câmera, vai medir a tela toda. Esse segundo aqui é o modo central, tá vendo? Tem uma rodinha ali, ó. Esse aqui, então, seria o modo pontual. Aqui dentro da minha câmera eu posso ainda delimitar, se eu quero ele bem pequenininho, um pouquinho maior. Mas basicamente são esses três modos aí que fazem a total diferença, velho. E isso faz total diferença na tua forma de captar e vai mudar, sem dúvida, a qualidade da tua fotografia. Fechou? Então, matriz, ele tá usando todo o espaço aqui, ó, tá enxergando todo o meu frame. O modo ponderado central é como se fosse uma bola que tem no centro aqui, ó, tá vendo? Onde ele está medindo a luz. E o pontual é um pontinho pequenininho que ele usa para medir a luz. Então, se você entender isso, você vai conseguir ter um controle mais aprofundado da tua exposição, vai conseguir ter mais criatividade, obviamente, e vai conseguir fazer um controle um pouquinho mais técnico da tua exposição. Mas vamos lá. O que é medição de luz, né? Vamos lá. Antes de tudo, a medição de luz é o que a câmera usa para calcular a exposição correta. Ela avalia a luz, ela avalia a cena e ela decide como vai equilibrar isso. Se você deixar tudo no modo, obviamente, automático, ela faz isso totalmente automatizado. Então ela vai equilibrar a velocidade, abertura, ISO, com o modo na medição que você escolher. Então esse é o grande lance, ó. Se liga, ó. É como se a câmera fosse basicamente o nosso cérebro tentando entender e compensar a luz, mas ela não é capaz de ter a mesma compensação e de dar conta de entender onde está sombra e luz como a nossa cabeça. Então, vamos lá. O modo matriz, o modo que é o principal que eu falei para você, é o modo que é o padrão na maioria das câmeras, ou seja, ele analisa toda a cena e tenta equilibrar de forma geral, como se fosse uma média. Ele usa uma média. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui eu tô tendo um contraste que tá mais escuro e aqui tá super claro. Então ele faz uma média disso e tenta achar uma exposição adequada, tenta achar o meio. E se você estiver utilizando isso de forma manual, ele vai te dar lá, ó, vai te dar o número de compensação, vai dizer se está mais ou menos exposto. Então, isso é muito importante para que você entenda aí como funciona dentro da tua câmera, tá? E o que você deve fazer? Para quando você vai usar esse modo, que é uma matriz, né, que vai medir a cena toda? Vai usar, por exemplo, na fotografia de paisagem, na fotografia de viagem, que você quer ter uma exposição um pouco mais equilibrada, ou em situações que o fundo, tá? Que o fundo da tua fotografia também é importante. Por quê? Ele vai justamente fazer esse balanço, ó, entre está muito claro, ou aliás, onde está muito escuro, onde está muito claro. Vou usar um exemplo aqui. Pense que você está fotografando, por exemplo, um dia de muito contraste, onde tem um sol estourando lá no fundo e tem uma cena embaixo um pouco mais escura. Então, se você usar esse modo para fotografar uma paisagem, ele vai tentar equilibrar, né, essas duas exposições, esses dois contrastes muito aparentes que estão acontecendo, para conseguir acertar a tua fotografia para ter uma exposição mais adequada possível. Fez sentido para você? Mas, obviamente, tome cuidado que se de repente estiver no teu fundo muito claro, muito escuro, isso pode confundir um pouquinho a tua exposição. Vamos para o segundo? O segundo modo é o ponderado ao centro, ou seja, ele tem um equilíbrio um pouquinho mais interessante, você consegue ter um pouquinho mais de controle, porém você vai estar medindo sempre a cena aqui no meio. Ele vai literalmente ignorar o que está aqui no canto, o que está aqui embaixo, o que está aqui ó, nesse caso, para medir apenas onde estaria o meu rosto, entendeu isso? Entendeu a lógica? Quando que você deve usar isso?
fotografar retrato, para fazer entrevistas, né? Ou ainda para fazer uma foto, que a composição da tua foto, o objetivo da tua foto é fazer uma composição centralizada. Ou seja, é o assunto que está no centro que você quer dar ênfase. Não importando o que está no fundo, se está muito claro ou se está muito escuro, porque você quer acertar a exposição aqui, ó, para o meu rosto. Fez sentido para você, ó? Outra coisa, tá? Se o rosto, por exemplo, estiver no centro, mas o fundo mais claro, esse modo vai ajudar a manter a pele bem exposta. Ou seja, o fundo está super claro, lá atrás de repente é um sol, um pôr do sol que está acontecendo, mas você vai conseguir ter a exposição correta da pele se você tiver, obviamente, com essa pessoa no centro. Se ela estiver aqui no canto já, ó, você nesse tipo de medição não vai funcionar legal. Tá? Então você realmente tem que se atentar a esse detalhe. O central ponderado é como se fosse uma bola, um círculo que tem aqui no meio, e ele está medindo a luz somente nessa área, fechou? O outro modo é o seguinte, é o pontual central. Ou seja, é nesse modo que você consegue de fato ter mais precisão na medição da tua luz. Inclusive, faz o teste, ó. Pega a tua câmera aí, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui com a minha, ó. Você faz um teste, ó. Você vai pegar e vai mudar na tua câmera o modo de medição, tá? Vai botar um modo de medição pontual, fechou? Vai botar o modo de medição pontual e você vai fazer o seguinte exercício, ó. Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Eu tô aqui com o modo de câmera, ó. Dá uma olhada aí, vamos ver se eu consigo mostrar. Volta. Então vamos lá. Ó. Aqui são os modos multi, né, que seria uma matriz, o central ponderado, faz sentido para vocês, ó. Deixa eu ver, ó. Isso, central ponderado e o pontual. Então bota aí no pontual na tua câmera e faz o seguinte teste. Pega uma área aí da tua casa, da tua fotografia, por exemplo, uma cena como eu estou. Bota aqui, ó, o ponto, o centro nesse ponto aqui, ó, e bota o ponto para medir nesse ponto. Você vai ver como vai mexer a exposição da tua câmera. Você vai ver como ela vai ter uma exposição, ela vai ter mais precisão, porque é só aquele pontinho específico que ela de fato está utilizando para medir a luz. E eu vou dar aqui para vocês, então, algumas questões. Então, ó, aqui a câmera ela só mede a luz que está no ponto específico, normalmente no centro ou no ponto que está o foco. É ideal quando o fundo, por exemplo, é muito diferente do teu assunto, ou existe muito contraluz, por exemplo, em shows, sacou, cara? Você quer fotografar a pessoa que está lá, o artista que está no show, mas atrás tem um monte de luz, um monte de coisa rodando. Então, esse é um tipo de medição excelente para isso. Um outro exemplo é um teatro. Você está fotografando um teatro que o fundo é super escuro, a iluminação está só na pessoa, e você não quer que ele use toda aquela medição, você não quer que ele pegue todo aquele preto que está no fundo do teatro e faça uma medição, uma média daquilo. Não, você quer medir exatamente onde está a pessoa. Então, o pontual, é o melhor para esse tipo de coisa. Fotos em contraluz, foto em teatro ou ainda retratos com fundo muito claro ou muito escuro. Esse, sem dúvida, é o melhor modo de medição para você não errar na sua exposição, não errar na sua foto. Um erro que é muito comum é, como eu falei, é de repente você apontar esse ponto muito específico para um lugar que está com muita sombra ou que está com muita luz. E você vai lá, mede a luz, fotometra, ajusta para aquele ponto, mas quando você vai ver a foto, não está adequado, não está da maneira que você gostaria. Então, pega isso daí, tá? Bota esse teste, entre nos modos da tua câmera, vê exatamente o que cada um oferece para você, tá? Para você entender como isso se adequa à tua realidade e como tua câmera vai reagir a isso, fechou? Uma dica de bônus para quem ficou até o final, tá? Para fechar com chave de ouro aqui nosso vídeo. Se você quiser usar bem o modo pontual, você deve fazer a medição no rosto. Então, fazendo a medição no rosto, você consegue ter uma precisão e, obviamente, você vai sempre deixar a pessoa com a pele num tom adequado, com uma exposição adequada. Fechou? Se você quiser aprender fotografia comigo, cara, não deixe de comentar aqui embaixo. Bota uns comentários para ver o que você achou, se você já sabia dessa diferença dos modos de medição na tua câmera. Toda câmera tem isso e faz total diferença. Não deixe de comentar aqui embaixo. E ainda, velho, se você quer aprender fotografia comigo, se você quer de fato ir a fundo, lá no meu curso eu explico isso tintim por tintim. Explico onde cada um deve ser utilizado, de que forma deve ser utilizado, com exemplos práticos. Então eu sou Maurício Guartelá, mais um dia, mais um dólar. Se quiser aprender fotografia comigo, o link está aqui embaixo. É nóis, vamos que vamos.